Quantas questões eu preciso resolver em cada habilidade? Quantos pontos eu ganho em cada uma das questões que eu resolver? É isso que a gente vai ver então aqui agora nessa nossa aula. Vem aqui comigo, meus queridos. Olha só o que nós temos aqui. Lembrando que a nossa prova ela está dividida então em 5 habilidades. Quais são elas? Você já tem que ir lembrando disso, tá? Vou repetir isso daqui, né, para ir ficando na sua mente. Quais são as habilidades na ordem que você vai encontrar lá na sua prova? O Lesen, Sprachbausteine, Hören, Schreiben e Sprechen. Por isso, nós vamos começar então aqui com a nossa habilidade do Lesen, que é a parte então de leitura da prova. Pessoal, no primeiro momento, isso aqui tudo vai parecer muito abstrato, tá? Vai parecer muito teórico, mas eu preciso que você já obtenha então essas informações aqui, porque depois a gente vai analisar cada uma das questões em detalhes, pessoal, tá? A gente vai falar sobre todas elas, né? A gente vai esmiuçar todos os detalhes de cada uma. E depois, né, que você passar por essa parte aqui do conhecer da prova e você voltar para esse material aqui, você vai perceber que tudo já está mais claro, então, aí na sua mente. Tá? Então, não se assuste, né? Não se espante se isso daqui parecer agora muito teórico, muita informação sobre a questão da pontuação, de tu não saber exatamente como é que é a questão ali, porque isso a gente vai ver num passo a passo. O mais importante agora, você conhecer então a estrutura da prova, né, como a gente já fez na nossa aula anterior, e agora saber quantas questões você vai encontrar, quantas partes nós temos, né, em cada uma das habilidades, quantas questões você vai ter que resolver e qual que é a pontuação então que você pode obter para cada uma delas. Vamos começar então aqui agora com a nossa habilidade do Lesen. Meus amigos, o Lesen possui 20 questões de associação entre letras e números. Mateus, o que significa isso? Você vai ter lá, por exemplo, né, A, B, C, e você vai ter, por exemplo, ali alguns textos, né, marcados então com 1, 2 e 3. Você vai ter que marcar, tá, o texto B, a alternativa B aqui, por exemplo, é referente ao texto 1, né? A letra A é referente ao texto 2 e a C ao texto 3. Isso é o que eu quero dizer, então, aqui com, né, associação entre letras e números e também questões de richtig oder falsch, ou seja, de certo ou errado. Esses são os tipos de questões que nós vamos encontrar no Lesen. Quantas questões nós temos lá? Nós vamos ter 3 questões, pessoal. O Lesen Teil 1, o Teil 2 e o Teil 3. Nesse caso, nós vamos ter as questões de 1 a 5, de 6 a 10 e depois de 11 a 20. Quantos pontos você consegue, então, em cada uma dessas 3 questões aqui? Para cada uma delas, você pode conseguir até 25 pontos. Ou seja, tendo um total, então, máximo de pontos, né, de 75. Qual que é o peso que essa habilidade aqui tem? 25%. Pessoal, o TEG, né, depois ele faz todo um cálculo lá, então, envolvendo também o peso, né, em relação à nota que você tirou, ou seja, o número de pontos que você tirou ali em cada habilidade e o peso que essa habilidade tinha. Com isso, eles conseguem, então, ali atribuir uma nota final. O que nós vamos ter, né? Qual que é o tipo de questão que a gente encontra? No Lesen Teil 1, a gente vai encontrar uma associação entre letras, ou seja, de A até o J, e números de 1 a 5. Se a gente for perceber, nós temos, né, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ou seja, de A até J nós temos 10 alternativas e nós teremos, então, números de 1 a 5. O que isso já significa para a gente? Que nós vamos ter algumas informações, então, ali que vão ficar sobrando, né? Ou seja, que eu não vou, então, ali marcar. O que já se torna, então, aqui um alerta para a gente, né, que a gente vai ter que ficar atento, porque vão ter coisas, então, muito parecidas, né, como a gente vai ver, então, posteriormente, que eu vou ter que ficar atento, então, para não marcar a nossa alternativa correta. A nossa alternativa errada, né? A gente quer marcar a correta, na verdade, né? Lesen Teil 2, o que a gente vai ter? Richtig oder falsch, ou seja, uma questão de certo ou errado, e no Lesen Teil 3 nós também vamos ter uma questão de associação entre letras, né, agora de A até L, e números, então, de 11 até 20, né, ou seja, isso daqui são os números, então, ali, que nós vamos ter das opções para a gente marcar. Depois a gente vai conhecer cada uma dessas questões, então, aqui em detalhes. Chegamos agora na segunda parte da prova, que é o Sprachbausteine. O Sprachbausteine, então, são as nossas construções linguísticas. Lá nós também vamos ter 20 questões. O que você vai encontrar lá? 2 textos com termos faltando, ou seja, com lacunas, então, ali, e você deve preenchê-las, então, com o termo correto gramaticalmente ou com o vocabulário correto. Vamos ter 2 partes para o Sprachbausteine. O Sprachbausteine Teil 1 e o Teil 2. Vão ser as questões de número 21 a 30 e as questões de número 31 a 40. Quantos pontos você pode conseguir, então, cada uma dessas questões aqui? 15 pontos para cada uma delas, sendo que o número máximo de pontos, então, que você vai poder alcançar, né, somando 15 mais 15,
vai dar 30. Qual que é o peso dessa habilidade aqui, ó? 10%. Vocês podem perceber, então, que o Lesen, ele já tem um peso maior, ou seja, tem uma relevância maior, então, para a sua nota do que o Sprachbausteine. Mateus, o que que isso me indica, né? Ou seja, por que que essa informação é relevante? Se eu pontuar muito bem no Lesen, eu já consigo compensar as minhas falhas, né? No caso, os meus erros, então, que eu tiver aqui, por exemplo, no Sprachbausteine, certo? Como é que é o tipo de questão, então, de cada uma delas? No Sprachbausteine Teil 1, nós vamos ter, então, 10 lacunas a serem preenchidas lá dentro de um texto, né? Com o elemento gramatical correto. Depois a gente vai perceber, pessoal, isso aqui envolve declinação de artigos, declinação de adjetivos, ou seja, tem diversas coisas que podem aparecer aqui. No Sprachbausteine Teil 2, nós também vamos ter 10 lacunas a serem preenchidas, só que agora é muito mais uma questão de vocabulário. Na verdade, eles colocam aqui que é uma questão de vocabulário, mas também envolve muito teu conhecimento gramatical, de tu reconhecer ali determinada estrutura e já saber, opa, isso aqui, né, de acordo com a gramática, só pode ser esse termo aqui possível. Um ponto muito importante agora, pessoal, que é a questão do tempo, tá? No dia da prova, o tempo voa. Então, você vai ter que aprender no decorrer aí do nosso curso, né, no decorrer, então, dessa sua preparação, você vai ter que aprender, então, a controlar o seu tempo de prova. O que que acontece aqui? Para resolver as 3 questões do Lesen e as 2 questões do Sprachbaustein, né, você tem 90 minutos, ou seja, 1h30 de prova, então, para resolver essas 2 partes. Terminou essa 1h30, o que que acontece? Você vai, então, para a próxima habilidade, que, no caso, é a nossa habilidade agora do Hören, né, ou seja, a nossa parte de ouvir. Na prova do Hören, nós também vamos encontrar 20 questões. Só que todas elas, pessoal, são de richtig oder falsch. Algo que eu já quero que você saiba, né, de antemão, é que você sempre vai marcar para richtig, né, ou seja, aquilo que você considera correto, você sempre vai marcar, então, com um sinal de mais. E para aquilo que é falsch, você vai marcar com um sinal de menos. Na prova do TEC, então, aqui, né, é feita, né, essa marcação é feita com o sinal de mais, então, né, para richtig, e sinal de menos, então, para falsch. O que que vai acontecer aqui na sua prova do Hören? Você vai ouvir diferentes áudios, podem ser áudios curtos, dependendo da questão, pode ser um áudio longo também, e você deve responder, então, cada alternativa de acordo com as informações que você conseguir captar ali naquele áudio. Pessoal, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Eu já tenho que te alertar para isso desde já. Se tu tens dificuldade com o Hören, começa a ouvir alemão todos os dias. Tu vai precisar afinar os teus ouvidos. Por quê? O Hören, estatisticamente falando, né, ou seja, da minha experiência, né, no convívio com o pessoal, né, ou seja, nesses anos aí preparando alunos, então, para as provas de certificação em alemão, eu já percebi, né, essa aí agora é uma estatística, então, né, que eu já comprovei, então, que a habilidade que os alunos mais reprovam é o Hören. Inclusive, pessoal, desde já para você ficar ciente, né, o Hören é a habilidade em que eu menos consigo te ajudar. E por quê? Eu apresento estratégia, eu apresento formas de tu resolver, te dou dicas ali, né, para tu chegar à tua resposta correta, mas de nada adianta se tu não tiver os teus ouvidos afiados, se tu não tiver vocabulário suficiente, se tu não tiver conhecimento de estruturas gramaticais suficiente. Então, assim, ó, de nada adianta eu te apresentar a estratégia e tu não entender o áudio, tá? Então, por isso que eu digo, né, que a habilidade do Hören é a habilidade que eu menos consigo te ajudar. E por quê? Porque eu não posso chegar, por exemplo, aqui agora para você, vamos supor, Rafael, né, você que está aqui me assistindo agora. Eu não posso pegar assim agora, eu vou anotar aqui na minha agenda. Hoje eu vou ouvir 1h de áudio para treinar os ouvidos do Rafael. E não tem como fazer isso, né? Agora eu vou fazer para Juliana, né? Eu vou ouvir 1h de áudio então, para treinar os ouvidos da Juliana. Eu não tenho como fazer esse trabalho por vocês, eu não tenho como afinar os ouvidos de vocês. Isso é algo que você e somente você pode fazer. Então, ouça alemão todos os dias, trabalhe com os áudios de prova, né, principalmente para você se acostumar, trabalhe com a transcrição dos áudios, né, inclusive aqui no nosso curso, toda a parte de Hören, né, todo o áudio que a gente tiver, a gente também vai ter a transcrição, trabalha com vocabulário, fala em voz alta, né, mais para frente nós vamos falar em mais detalhes sobre isso, ou seja, começa a treinar o teu Hören desde já, certo? Combinado? Então tá aqui, meus amigos, o que nós vamos ter lá na prova do Hören? Nós vamos ter 3 questões, Teil 1, Teil 2 e Teil 3. Vão ser as questões de número 41 a 45, 46 a 55 e as questões de número 56 a 60. Quantos pontos você pode tirar, então, aqui, alcançar em cada uma das questões? Para cada uma delas, 25. Somando aqui, não multiplicando, né? 3 vezes 25, nós temos que o máximo de pontos que a gente pode conseguir aqui na prova do Hören é de 75.
assim como na prova do Lesen, o peso dessa habilidade aqui também é de 25%. Ou seja, tanto o Lesen quanto o Hören possuem um peso, então, de 25% em comparação ao Sprachbausteine, que o peso é menor, no caso, 10%. Quais que são os tipos de questões que a gente vai encontrar aqui? No Hören Teil 1, você vai ter 5 áudios curtos, né, com 5 questões de richtig oder falsch que estão ali para responder, ou seja, de certo ou errado. No Hören Teil 2, meus amigos, nós vamos ter um áudio longo. Vai ser uma conversa, então, ali, né, ou seja, um diálogo, e nós vamos ter 10 questões também de richtig oder falsch para a gente resolver. Por último, nós temos o nosso Hören Teil 3, em que nós vamos ter, mais uma vez, 5 áudios curtos, né, como no Hören Teil 1, com 5 questões também de richtig oder falsch. O que acontece aqui em relação ao tempo de resolução da prova do Hören? Você vai ter em torno, então, de 30 minutos, né, para resolver essa parte da prova. Por que a gente coloca aqui, pessoal, em torno de 30 minutos, tá? Porque lá no dia da prova, né, os avaliadores que tiveram ali, né, a pessoa que estiver, então, ali, né, cuidando da avaliação, ela vai tocar os áudios, né, vai tocar no ritmo. Geralmente, ali, eles têm um áudio inteiro que ele vai tocando, então, na sequência. Tá, Matheus, e agora como é que eu vou me localizar em relação à questão que eu tô? O áudio, ele vai te falar, Hören Teil 2. Ne? Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören die Texte nur einmal. Você ouve o áudio só apenas uma vez. Aí ele vai dizer, agora você tem 60 segundos, né? Ou seja, 1 minuto de tempo para ler as questões. Aí sim, depois o áudio vai tocar. Inclusive, eles têm os sininhos, né? Para fazer essas marcações, para você ficar alerta. Opa, tocou o sininho, tenho tempo agora para ler questão, beleza? 1 minuto, tocou o sininho de novo. Agora já vai começar, então, o áudio real, então, ali, né? Ou seja, o áudio que eu vou ter que começar a prestar atenção para poder resolver minha prova, ok? Em torno de 30 minutos dura essa parte, então, aqui do Hören. Áudios curtos e um áudio longo, então, ali no nosso Hören Teil 2, certo? Próxima habilidade, meus amigos, o que nós vamos ter? Nós temos, então, aqui agora o nosso Schreiben. O que é a parte do Schreiben? É a parte de escrever. Então, agora, né, a gente saiu das nossas habilidades passivas, lá do Lesen e do Hören, e o Sprachbaustein, né, que mistura, então, um pouco das duas, né, ou seja, habilidade passiva e ativa, e nós entramos, então, aqui agora nas nossas habilidades ativas, ou seja, agora eu sou o emissor da informação. O que nós temos aqui no Schreiben? Nós só temos uma questão, pessoal. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que escrever, então, um e-mail informal, ou seja, persönlich, né, para um amigo ou para uma amiga, ou um e-mail semiformal, que é conhecido em alemão como halbformel, para alguém do seu dia a dia, como, por exemplo, o seu professor do curso de alemão, ou alguém ali da empresa em que você trabalha. Tá? A gente vai entender, né, em detalhes também o que significa um e-mail semiformal, o que é um e-mail informal também. O que vai acontecer aqui? Você vai receber, então, 4 pontos ali, sobre os quais, obrigatoriamente, você deve abordar em seu texto, né, caso você queira, então, aí, ter a chance de obter a pontuação máxima. Então, o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter ali um e-mail, né, escrito já ali por uma outra pessoa, no caso, esse meu amigo, e eu vou ter que responder, então, agora esse e-mail. Lá nós vamos ter, então, 4 pontos. Ele vai dizer assim, ó, vamos supor que o seu amigo escreveu perguntando, fiquei sabendo que você foi viajar, né? Me conte, como que foi sua viagem? Lá um dos 4 pontos vai ser, conte como foi a sua viagem. Qual que foi a experiência positiva ou negativa que você teve? Quando que você voltou para casa? E faça uma sugestão para vocês se encontrarem, para você mostrar fotos da viagem. Estou dando só exemplos aqui, tá? Mas, obrigatoriamente, esses 4 pontos vão ter que estar, então, lá na sua prova, no seu texto ali, no caso você deseja obter a pontuação máxima, né? E é isso que a gente quer, né, pessoal? Vocês estão pedindo, né? Vocês estão dizendo. Se a prova pede, né, a gente faz. Se a prova está dizendo que é para eu escrever, então, sobre os 4 pontos, eu vou escrever sobre os 4 pontos. E a gente vai aprender, né, como que a gente faz isso. Então, na prova do Schreiben, só temos aqui o nosso Schreiben Teil 1. Nessa parte da prova, eu posso tirar, então, 45 pontos, né, que já é o máximo, né, já que nós temos uma questão só, e o peso é de 15%, ou seja, menos, né, do que a prova do Lesen e do Hören, e um pouco mais do que a prova do Sprachbaustein, certo? Meus amigos, então, qual que é o tipo de questão? Né? Escrever um texto, um e-mail, né, então, no caso, informal ou semiformal, abordando, então, os 4 pontos exigidos. Qual que é o tempo que você vai ter para fazer a parte do Schreiben? Você vai ter, então, 30 minutos para escrever o seu texto. E um detalhe, meus amigos, que eu preciso que você saiba desde já. Você vai ter 30 minutos, tá, para escrever o seu texto,
Isso significa para você fazer lá um rascunho, para você então escrever ali as ideias principais e ter o seu texto pronto na folha oficial de gabarito. Ou seja, o seu texto final vai ter que estar dentro desses 30 minutos lá na tua folha oficial. Caso contrário, se tu escreveu o teu texto lá no teu caderno de prova e não conseguiu passar para a tua folha oficial, tu vai tirar 0, que já é um grande perigo, né? Ou seja, um grande sinal, então, aí de uma possível reprovação. Então, controle desde já. Faça texto, né? Ou seja, simule, então, ali, né? Coloca lá um cronômetro ali, opa, 30 minutos eu tenho agora, então, aqui para fazer isso daqui. Eu vou escrever, vou fazer aqui um breve rascunho, vou passar meu texto ali, quanto tempo que eu tive? Opa, passou. Então, eu vou ter que tentar reduzir isso aqui. Isso é algo que você tem que fazer desde já. Não pode deixar só para escrever o teu texto lá no dia da prova. Tem que começar a produzir texto, escrever, se possível, ter o feedback, então, aí de alguém, né, para te trazer, então, ó, teu texto tá legal, tá tudo certo, fez dentro do tempo, então estamos num ótimo caminho. Analisando agora, meus amigos, aqui as informações anteriores, né, com uma visão geral. O que que nós vamos ter? Diante de todas as questões do Lesen, do Sprachbausteine, do Hören e do nosso Schreiben, o que que a gente encontra? Eu posso ter, então, somando todos os pontos aqui, eu posso atingir nessa parte, né, que é o nosso Schriftliche Prüfung. Lembre, então, que essas 4 habilidades aqui são parte da prova escrita, né, do Schriftliche Prüfung. Eu posso, então, atingir um máximo de 225 pontos. Qual que é o peso, então, que essa parte da prova aqui tem? 75%, então, do teu peso. Ou seja, capricha muito bem nessa parte aqui, então, para tu obter aí o máximo de pontuação. Certo? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos para a última habilidade da nossa prova, que é a habilidade do Sprechen, ou seja, a parte, então, em que eu sou o emissor da informação, eu vou ter que falar lá no dia. E o que que acontece aqui no Sprechen? Nós temos 3 questões. Na nossa primeira questão, você vai conversar, então, com o seu parceiro, ou seja, essa prova aqui, ela é feita em duplas, tá? Vai estar você com o seu colega lá, então, de conversa, ele vai ser o seu parceiro, e vocês vão ter, então, 2 avaliadores, então, ali, avaliando vocês, né? 2 avaliadores, então, credenciados ali do TEC, avaliando vocês, certo? Então, tá aqui, ó. Qual que é a primeira parte? Vocês vão ter que se conhecer, né? A primeira parte da prova é conhecida como einander kennenlernen, ou seja, se conhecer, e vocês vão fazer isso numa forma de conversa. Pessoal, aqui não é uma apresentação sobre você. Você não vai chegar lá e vai dizer assim, ó, Guten Tag, mein Name ist Matheus, ich komme aus Florianópolis, ich spreche Portugiesisch, Englisch und Deutsch. Não, isso daqui vai ser num formato de conversa, tá? Vocês vão perguntar, então, qual que é o nome da pessoa, de onde é, onde que mora, o que faz, certo? Depois a gente vai falar em mais detalhes, né, sobre essa parte aqui também. Na segunda questão, o que que nós temos? Cada candidato vai receber um texto, né, sobre um tema que contém, então, a opinião dessa pessoa sobre esse mesmo tema. Então, são 2 textos diferentes, só que o tema é o mesmo. Cada candidato recebe um texto. Cada candidato vai ter que também repassar as informações que leu naquele texto, então, ali de opinião, e depois vocês vão ter que discutir sobre esse assunto, apresentando, por exemplo, pontos positivos e negativos daquele tema ali, trazendo a sua opinião, trazendo sobre experiências pessoais, seja coisa que você já viveu diante daquela temática ali. Essa segunda parte da prova do Sprechen é conhecida como über ein Thema sprechen, also conversar sobre um tema. Agora, na terceira e última questão, o que que você e o seu colega vão ter que fazer? Vocês vão receber uma folha com uma situação. Vocês devem conversar, então, ali entre si e organizar, planejar alguma coisa, como, por exemplo, uma festa, um passeio, uma viagem. E alguns pontos obrigatórios, eles vão ser dados, então, ali nessa tua folha. Vocês vão ter que conversar obrigatoriamente sobre todos esses pontos, né, para vocês atingirem, então, aí o máximo possível da pontuação. Essa parte da prova, ou seja, a terceira e última parte da sua prova, né, como um todo, né, não só da prova do Sprechen, é conhecida como gemeinsam etwas planen, ou seja, planejar, então, algo juntos. Para cada parte da prova, nós vamos ter uma pontuação. Para o Sprechen Teil 1, no einander kennenlernen, ou seja, no se conhecer, nós temos, então, a possibilidade de tirar 15 pontos. Na segunda parte, über ein Thema sprechen, que é a parte que mais vai exigir de você, pontuação 30 pontos a gente pode conseguir. E no nosso Teil 3, que é o gemeinsam etwas planen, planejar alguma coisa juntos, também vale 30 pontos. Somando tudo isso daqui, nós podemos alcançar, então, um total de 75 pontos
ou seja, né, a pontuação total, então, aqui da prova, e o peso, então, aqui agora é de 25%. Meus amigos, se a gente analisar aqui a pontuação da nossa prova escrita, né, de todas as 4 habilidades, nós temos aqui, ó, 225 e 75%, correto? Agora, o que a gente encontra aqui na parte do Splash? 75, né? Somando 225 mais 75, nós temos, então, 300 pontos. 300 pontos é o máximo de pontos, então, que você pode conseguir na sua prova. Sendo que na parte escrita ela tem um peso de 75% e a parte, então, aqui da prova oral, um peso de 25%. Agora, a grande questão é, como é que funciona, então, a nota final? Para você ser aprovado, que é aquilo que a gente quer aqui, né? Que você conquiste, então, assim que você finalizar aqui o nosso curso CPCA Tech B1, para que você consiga, então, receber o seu certificado completo, né? Do Certificado Deutsch B1, você precisa, então, tirar pelo menos 60% no Schriftliche Prüfung, ou seja, na prova escrita. E isso daqui, pessoal, um detalhe, tá? É no somatório de todas as 4 habilidades envolvidas. Ou seja, você tem que tirar, então, 60% da pontuação total na soma do Lesen, do Sprachbausteine, do Hören e do Schreiben. Fez lá a prova, soma todos os pontos de todas essas 4 habilidades aqui. Dos 225 pontos possíveis, você vai ter que tirar, então, no mínimo, 135 pontos, que corresponde, então, aqui a 60%. Nesse caso, então, você vai ter bestanden, né? Bestanden significa, então, que você foi aprovado na parte escrita. Além disso, o candidato precisa ter pelo menos 60% de acerto também no mündliche Prüfung, ou seja, na nossa prova oral. Dos 75 pontos possíveis que a gente pode tirar na prova do Sprechen, você vai precisar, então, tirar no mínimo 45 pontos. 45 pontos equivalem, então, a 60% e também você vai ser bestanden, né? Você também vai ter sido aprovado aqui. O que acontece agora, meus amigos? Se você, candidato, então, aqui, atingiu as pontuações mínimas, que é o que eu tenho certeza que vai acontecer com você, né? Assim que você finalizar o seu curso, né? Se preparar e ir lá fazer a sua prova, você é considerado, então, aprovado e você vai receber, então, ali o seu certificado Deutsch B1. Finalmente, o seu passaporte para a sua vida nova na Alemanha, na Áustria, na Suíça, para o seu novo emprego, para o seu novo apartamento, para a sua nova casa, para a sua nova vida em geral. O que vai acontecer agora? O resultado, então, das 2 provas, ele vai ser somado, ele é documentado, então, sobre a forma de pontuação e de menção qualitativa. O que isso significa? Vamos supor que você tire, então, 300 pontos, né? Gabaritou a prova, né? Daí o cara é um mestre, né? Aqui do CPCA Tech B1, né? Aí você vai tirar, né, entre 270 e 300 pontos, a sua menção qualitativa é sehr gut, né? Azul, muito bom. Se você tirou entre 240 e 269,5, você foi gut. Se você tirou entre 210 pontos, né, agora no somatório todo, né, da prova inteira, né, de todas as habilidades, e 279,5, você tirou a nota, então, befriedigend, ou seja, satisfatório. Se ficou entre 180 e 209,5, aí foi ausreichend, suficiente, ou seja, né, tava ali, né, ou seja, na linha, né, naquela linha entre aprovação e reprovação, porém ainda foi aprovado. Se você tirou, então, menos de 180 pontos, ou seja, de 0 a 179,5, aí você é considerado nicht bestanden, ou seja, você foi reprovado, que é uma parte muito triste, né, meus amigos, que a gente não quer isso daqui, então, para você. Caso você não atinja os 60% da pontuação para a sua aprovação em uma das 2 partes da prova, ou seja, ou no Schriftliche Prüfung, na prova escrita, lá nas 4 habilidades, né, no Lesen, no Sprachbausteine, no Hören e no Schreiben, ou no Mündliche Prüfung, né, que corresponde somente à prova do Sprechen, você é considerado, então, reprovado. Nesse caso, o que vai acontecer? Você precisa repetir a prova, então, né, em que reprovou. No caso de ser reprovado no Schriftliche Prüfung, ou seja, na prova escrita, você precisa fazer a prova, então, mais uma vez, em todas as habilidades envolvidas. Ou seja, em todas as 4 habilidades que fazem parte da prova escrita. No caso, você vai ter que repetir, então, a prova do Lesen, do Sprachbausteine, do Hören e do Schreiben. Mas, Matheus, escrevi um excelente texto, tenho certeza que eu fui muito bem lá no meu texto, né? Não tinha como fugir daquilo. Não importa, pessoal. Tá? Você fez um ótimo texto, mas se você se deu mal ali no Lesen
E no Hören, por exemplo, já era, tá? Não adianta, você vai ter que reescrever, você vai ter que escrever, então, ali, de novo, né, o seu texto, vai ter que fazer o Sprachbaustein, mostrar o teu conhecimento gramatical. Ah, Matheus, mas daí eu corro o risco, né, de não ir tão bem. Acontece, pessoal, faz parte do jogo e a gente tem que aceitar. Então, capricha desde já para você não passar por isso e ser aprovado em tudo de uma vez. No caso, você ser reprovado no mündliche Prüfung, ou seja, na parte do Sprechen, você só vai repetir o Sprechen. Então, o que isso significa? Você pode ser excelente na gramática e gabaritar a prova do Sprachbaustein, né? Eu sou top em gramática, sou top em vocabulário, vou conseguir isso daqui. No entanto, se você não consegue interpretar um texto, ou seja, não consegue se dar bem na prova do Lesen, não possui seus ouvidos treinados, né? Como eu conversei com vocês anteriormente, né? Ou seja, na sua parte lá do Hören, então, em um bom vocabulário, não sabe redigir um texto coerente, seja na sua parte do Schreiben, você será, então, reprovado e vai precisar repetir a prova inteira do Schriftliche Prüfung em todas essas 4 habilidades. É refazer a prova inteira a prova escrita. Além disso, tá, pessoal? De nada adianta você se sair muito bem na prova inteira, ali, ou seja, das 4 habilidades, né, do Schriftliche Prüfung, da prova escrita, mas não souber falar e se comunicar corretamente. Lembre-se, tá, de um detalhe muito importante. O seu certificado incompleto, ele não vale de muita coisa. Ele vai servir para quê? Para que, eventualmente, vamos supor que tu vá lá para a Alemanha, só para tu mostrar o seguinte, ó, já fui aprovado nessas habilidades aqui. Então, agora eu só preciso fazer, por exemplo, a prova do Sprechen. Por quê? O governo, o teu empregador, eles vão querer o teu certificado completo. Sem o teu certificado completo, basicamente, pessoal, daria para a gente dizer que ele não vale de nada, tá? Oficialmente. A não ser para apresentarem numa escola de idiomas, para dizer, então, ali, ó, já fiz essas habilidades aqui, agora só preciso refazer a outra parte da prova para obter o meu certificado. Tá? Então, para ter o seu tão sonhado certificado Deutsch B1, você precisa ser aprovado em todas as habilidades. No Lesen, né, no conjunto da obra, né, de Lesen, Sprachbausteine, Hören e Schreiben, tirar 60% dessa parte aqui e 60% na parte do Sprechen, que é a nossa parte, então, da fala. Por isso, meus amigos, a primeira lição que eu quero te dar aqui, né, que eu quero que você leve com todo carinho, tá, e de coração, né, com você durante a nossa preparação aqui, é que você seja um aluno completo. Seja um aluno, então, que domine todas as 5 habilidades. Isso não quer dizer que você precisa ser um mestre em todas elas, né, gabaritar todas as questões. Não. Eu quero que você entenda que você precisa ser o suficientemente bom em cada uma das habilidades, né, para que você consiga, então, ali, atingir o seu objetivo e, consequentemente, a sua aprovação. E eu sei, du schaffst das, né? Você consegue, você vai conseguir fazer isso daqui. Meus amigos, olha só. Muitos de vocês, provavelmente você que está aqui agora, né, assistindo, né, que faz parte aqui do curso CPCA Tech B1, você é um enfermeiro, né, uma enfermeira, que geralmente, né, o meu maior público, né, é de enfermeiros. Eventualmente você está aí, então, numa empresa recrutadora, né, que te dá, então, a possibilidade, né, ela paga, então, pela tua prova, possivelmente também por uma segunda tentativa, ou 3, né, não sei, tudo depende, né, varia de empresa para empresa, mas vamos supor que a sua empresa, então, ela pague 2 tentativas, tá? Você fez a prova, reprovou, fez a segunda vez, reprovou, e agora você vai ter que arcar, né, com os custos, então, da sua prova, com o seu próprio dinheiro, que é o que a gente não quer. Meus amigos, é o seguinte, você pode repetir a prova, tá, quantas vezes forem necessárias, né, até você ser aprovado. Porém, cada tentativa, ela vai ter que ser paga novamente. A prova do Tech B1, ou seja, do nosso certificado Deutsch B1, é aplicada somente em alguns centros aqui no Brasil. Isso é bem recente, pessoal, tá? Até aí, 2 anos, daria para dizer que somente a prova do Goethe era aplicada aqui no Brasil. A prova do TEC já é aplicada há muitos anos, né? Lá na Alemanha e na Europa, então, ali em geral. Então, agora está chegando o TEC aqui no Brasil. Muitas vezes é através de empresas, né, que você consegue fazer a prova, do TEC, né, no caso. E ela está começando, então, agora a ser oferecida em alguns institutos, aí, em alguns centros, então, aqui no Brasil. No momento em que esse material que foi produzido, a prova está custando, então, entre R$ 995 e R$ 1.100 no Brasil. Lá na Alemanha, você vai pagar entre 150 a 240 euros, que é equivalente, então, a R$ 955 ou R$ 1.550, então, em média, na cotação atual, né, desse material, então, aqui, né, quando ele foi produzido. Então, pense o seguinte, você foi reprovado, você vai ter que agora arcar
com os custos, né, da sua prova, com o dinheiro, né, do seu próprio bolso. Aí você vai ter que considerar, onde é que eu vou ter que fazer essa prova? Putz, eu vou ter que me deslocar, né? E agora, é avião ou é ônibus? É passagem, então ali, alimentação, hotel, ida e volta, o estresse da viagem, né? E eventualmente, né, de tu ir lá só para fazer a prova para ser reprovado. Isso é o que eu não quero aqui para você. Então, assim, meus amigos, a gente vai trilhar esse caminho aqui juntos, tá? A gente já deu esse nosso primeiro passo, então a gente está começando agora a conhecer a prova, tá? A gente não terminou ainda, né? Essa etapa aqui. Estamos conhecendo a nossa prova, que é uma parte tão fundamental para a gente conseguir, então, ali a nossa aprovação. Por isso, se dedique, dê o seu melhor, tá? Que o resultado, com certeza, ele virá. Nas nossas próximas aulas, a gente vai conversar, então, em mais detalhes ainda a respeito de cada uma das questões, né, a respeito de cada uma das habilidades também, para que você já consiga, então, aí, se habituar. Quanto mais cedo você conhecer a sua prova, mais cedo, então, ela vai se tornar familiar, mais cedo você vai estar adaptado a ela, né, ou seja, familiarizado com ela, e você vai perder esse medo, você vai cada vez mais sentir segurança, então, e aquela certeza, né, eu consigo enfrentar isso aqui, é possível e eu vou conseguir. A gente se encontra na nossa próxima aula. Mach's gut, liebe Leute. Bis dann. Tschüss.